Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso curso de Finanças à Luz da Bíblia. Nós estamos na terceira aula. Na primeira aula nós falamos aqui, na aula inaugural, falamos sobre o princípio de libertação financeira. Você acompanhou com a gente aqui esses princípios tão importantes para você construir ali uma base na sua vida financeira, para que você possa edificar ali então essa construção, que é uma caminhada, né? Uma jornada que nós vamos fazer. Na segunda aula nós falamos sobre como sair das dívidas. Você acompanhou aqui a história bíblica daquela viúva que foi procurar o profeta do Senhor para que pudesse orientá-lo. Você anotou aí as dicas que você recebeu nessa aula, já está colocando em prática. Então tem mais uma dica, algumas dicas para você agora também. Uma outra dica sobre essa aula de como sair das dívidas é você anotar aquilo que você gasta, por exemplo, de pagamento, de manutenção de conta no banco. Você pode ir na sua gerente lá também e negociar isso e não pagar nada. Você pode economizar aí pelo menos aí uns 40, 50 reais por mês. Você pode ligar para a sua operadora também de cartão de crédito. Você vai lá para cancelar tanto cartão de crédito, telefone celular, internet, TV por assinatura. Se você ligar para lá para cancelamento, eles vão te levar para um setor de negociação, onde você vai dizer lá, olha, eu quero cancelar porque o preço está muito alto. Provavelmente vão botar lá metade do preço. Então você pode botar aí de economia para você sair das dívidas, como vimos na aula 2, pelo menos aí 200 a 300 reais de economia, ou se você quiser olhar dessa forma, um acréscimo na sua renda aí, só nesses pequenos gestos aí para você fechar essas torneiras aí dos gastos, tá bom? Então, uma dica extra aí para quem assistiu a nossa segunda aula sobre como sair das dívidas, tá bom? A gente vai falar hoje sobre as responsabilidades do cristão. Eu sei que você de repente fala assim, mas eu não sou cristão, mas serve para você também, porque aquilo que nós vamos falar aqui são princípios que o Criador colocou para nós, para nos abençoar e fazer a gente impulsionar diante daquilo que Ele colocou para nós. Então vamos ver um pouquinho sobre essas responsabilidades. Então só para a gente recapitular aqui nossos objetivos com esse curso. O objetivo não é tornar você nenhum milionário, mas fazer com que no final do curso você seja motivado a colocar em ordem a sua vida financeira para que você possa servir a Deus com o seu espírito livre de pressões externas, com a mente tranquila, sem ficar preocupado com as contas que você tem que pagar e se você vai ter condições de pagá-la, né? Você dormir tranquilo, dormir em paz, para você também investir financeiramente no reino de Deus. Hoje vamos ver muito sobre isso aqui, dando exemplo de contribuição visionária, para que você possa abençoar vidas que ainda vão chegar, projetos que ainda não aconteceram, mas vão acontecer através das bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida. E investir os recursos que Deus deixou com você de forma sábia e segura, de modo que você possa honrar, então, o nome dele, tá bom? Bom, a gente recapitulou aqui, então, que na primeira aula falamos sobre o princípio de libertação financeira, a segunda, como você pode sair das dívidas, e nessa aula agora de hoje, vamos falar sobre as responsabilidades do cristão. Estou dando um spoiler para você das próximas aulas. A quarta aula vai falar sobre a generosidade e suas bênçãos. Você vai entender como Deus honra, como Deus abençoa aquele que é generoso. Você vai se surpreender, se preparem. Na quinta aula, talvez uma das mais aguardadas por todos, como e onde investir os recursos que Deus te deu. Vamos falar sobre investimentos. Você reparou que essa é a última aula, por quê? São degraus, nós vamos ali avançando, né? A gente vai preparando ali o chão, preparando o terreno para você poder crescer e edificar essa sua vida financeira segundo a vontade de Deus, tá bom? Então vamos falar aqui sobre as responsabilidades do cristão. Primeira responsabilidade que eu quero trazer para você aqui hoje é que nós temos nossa responsabilidade com o governo. Talvez você aí assistindo essa aula fale assim, puxa vida, mas eu não gosto desse governo, olha a taxa de juros, né? Olha a quantidade de impostos que a gente paga. Eu sei, todo mundo sabe disso, independente se você é de esquerda, de direita, de centro, não importa.
A quantidade de taxas no Brasil, de impostos, é muito elevada, é muito alta, mas nós precisamos e temos a responsabilidade de contribuir para que isso possa chegar até o governo. A gente não tem que se preocupar como eles vão gastar, porque se você for se preocupar com isso, é mais um estresse, não é verdade? Então, olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Mateus 22, 21 diz: dai, pois, a César o que é de César. Está falando em relação ao império, ao imperador, ao governo que estava sobre eles. E a Deus o que é de Deus. Então, quem falou isso? O próprio Jesus falou. Nosso maior exemplo está mostrando que nós temos a nossa responsabilidade, tanto governamental, tanto com os impostos que o governo coloca sobre nós, quanto também sobre o reino de Deus, que a gente vai ver mais adiante. Em Romanos 13, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. E a quem honra? Honra. Então, nós precisamos dar a cada um o que lhe é devido. Nós precisamos pagar nossos impostos. Você acredita que Deus vai te abençoar se você sonegar imposto? Se você burlar alguma informação? Deus não vai abençoar. Nós estamos falando aqui de bênção, que Deus abençoa, Deus honra. Independente da sua restituição do imposto de renda, o Senhor, Ele restitui a gente, Ele abençoa de forma grandiosa aqueles que trabalham corretamente e que honram com as suas responsabilidades também junto ao governo. Tá legal? Uma outra responsabilidade, gente, e essa acho que é a mais negligenciada, muito mais do que com o governo, é a nossa responsabilidade com nossos progenitores. Você está vendo a imagem aí? Essa imagem fala muito. Essa imagem mostra para nós sobre a nossa responsabilidade com aqueles que cuidaram de nós, nossos pais, nossos avós, nossos familiares. Nós sim temos responsabilidade com eles. Eu falo muito aqui na igreja que quando nós somos pequenos, nossos pais cuidam de nós, investem a sua vida, investem o recurso, o tempo, a sua saúde, e quando a gente cresce, inverte. Nós que vamos investir tudo isso neles, retribuindo o bem que fizeram, né? Então, filhos e netos têm obrigação de sustentar, de ajudar seus pais, seus avós. Olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo 5, 4 e 8. Lembre-se, esse curso de finanças é a luz da Bíblia, hein? Então, vamos para lá. 1 Timóteo 5, 4 e 8 diz assim: mas se uma viúva tem filhos e netos, que estes, os filhos e netos, aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e dos seus avós, pois isso agrada a Deus. É uma retribuição que fazemos. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente, pior do que aquela pessoa que não crê em Deus, que não pratica aquilo que Deus manda, está se tornando aí pior que essas pessoas. Então, a Bíblia orienta a gente, a Bíblia direciona, manda a gente cuidar daquelas pessoas que cuidaram de nós. É um dever nosso cuidar dessas pessoas tão amadas por nós. A Bíblia também mostra para nós uma jogada hipócrita que os fariseus faziam naquela época para não ajudar os seus familiares, né? Eles diziam, resumindo aqui o texto de Marcos 7, de 10 a 13, depois você pode olhar bem, sobre a Corbã, eles ofertavam ao templo, ou diziam que ofertavam ao templo, e com isso falavam assim: olha, a gente está dando a oferta que era dos nossos pais, aquela que a gente ia ajudar, a gente está dando para o templo, como se fosse uma desculpa. Uma coisa não livra a outra. Nós devemos ofertar ao Senhor, mas devemos cuidar daquelas pessoas e honrar essas pessoas que dedicaram a sua vida para nós. Então essa é uma responsabilidade, uma das mais importantes, cuidar dos seus progenitores. Como é que está o seu cuidado aí com a sua família, com seus pais, com seus avós? Você tem honrado eles? Como você tem retribuído isso? Você tem materializado isso através de presente, de cuidado, de atenção? Como é que você tem feito isso? O Senhor, Ele honra aqueles que fazem isso, tá legal? Vamos avançar então.
Nós temos responsabilidade com os necessitados. Gente, a gente vive num país onde tem muitos necessitados, e Deus, já falamos aqui desde o início, que Ele dá para a gente poder abençoar outras pessoas. Olha o que diz aí Tiago 1:27, fala sobre a religião pura e sem mácula, sem mancha, para com o nosso Deus e Pai, que é o quê? Visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, nas suas aflições, nas suas necessidades, nós nos colocarmos à disposição para ajudar, porque órfãos e viúvas são aqueles que precisam ainda mais da atenção, do cuidado que nós podemos entregar a essas pessoas, não é verdade? Ser espiritual é ser sensível à necessidade dos outros. Então, se você é uma pessoa que diz servir ao Senhor, você precisa fazer o que o Senhor faria no seu lugar e ser sensível à necessidade das pessoas, não virar o rosto, mas ajudar aquelas pessoas, não é verdade? Tem muitos versículos bíblicos sobre ter compaixão dos pobres, né? Em Provérbios 14:31, 19, 17, tem versículo aqui de Provérbios que as pessoas até costumam usar como se fosse um ditado, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Então isso faz parte do texto bíblico. Então as pessoas transferem como se fosse um ditado, mas é uma realidade bíblica. Quando você ajuda os pobres, você recebe bênçãos do Senhor, recebe recompensas do Senhor. Lá em 1 João 3,17, fala que quando nós ajudamos as pessoas, nós estamos mostrando o amor de Deus na vida das pessoas. E quando não ajudamos, estamos negando o amor de Deus para com essas pessoas, né? Então nós precisamos ajudar essas pessoas para que elas possam sair da situação em que elas estão. Tá legal? Mais dicas aqui, ó. Deus valoriza aqueles que se compadecem dos pobres. Provérbios 19:17 diz assim: quem trata bem os pobres, olha o que nós falamos aqui, empresta ao Senhor, e Ele, o Senhor, vai te recompensar por isso. Então você não espere nada da pessoa para quem você abençoou. Espere sim do Senhor, porque Ele sim vai te abençoar certamente. Um dos objetivos do nosso trabalho, como nós falamos, é conseguirmos dinheiro suficiente para a gente ajudar os necessitados. Em Efésios 4:28, o apóstolo Paulo dá uma dica aqui, ó, uma orientação para aqueles novos convertidos lá. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, muda de vida, né? Fazendo algo útil com as suas mãos. As mãos que roubavam, agora vão ser mãos que vão trabalhar e vão abençoar outras pessoas, para que tenha o que repartir com quem estiver com necessidade. Então, o seu trabalho vai servir também para você repartir com outros nas suas necessidades, tá bom? Mesmo sendo sensíveis à necessidade social, os cristãos devem priorizar a ajuda também à família da fé. O que quer dizer isso? Aquelas pessoas da sua própria igreja. Então, antes da gente ajudar outras pessoas, nós precisamos ajudar aqueles que estão mais próximos da gente, que é, no caso, as pessoas da nossa igreja, da nossa comunidade de fé. Gálatas 6:10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente ou primeiramente aos da família da fé. Como é que eu vou ajudar os que estão fora se os de dentro estão passando necessidade, né? Às vezes a gente costuma ver isso em famílias, né? A pessoa ela tem um coração aberto para com os de fora, mas fechado para quem está dentro. Ele está demonstrando que ele não valoriza a sua família, por isso que a Bíblia orienta. Então nós temos nossas responsabilidades como cristãos, sim, com os necessitados. E, obviamente, com o reino de Deus, né? Então aqui a foto da nossa igreja, uma parte da nossa igreja, da celebração. Então nós temos responsabilidades com o reino, porque, olha, contribuir para Deus é uma evidência de que você nasceu de novo, de que você entregou sua vida para Jesus e virou uma nova criatura, como diz a Bíblia, né? Uma nova pessoa. Em 2 Coríntios 9:13 diz assim: outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. Então, aquilo que nós temos, nós compartilhamos com os outros. Isso é uma prova de evidência
do novo nascimento, de que você realmente nasceu de novo. Contribuir para Deus é um ato sacrificial de adoração. Eu disse aqui à igreja recentemente que quando você oferta ao Senhor, o momento do ofertar, do contribuir, é um momento muito importante de adoração ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor com tudo que temos e que somos. Então, a contribuição através dos dízimos, das ofertas, é um ato sacrificial de adoração. A Bíblia diz para a gente, em toda a Bíblia, o adorador deve apresentar-se diante de Deus com um sacrifício, não de mãos vazias. Olha o que diz Deuteronômio 16:16. Nenhum deles deverá se apresentar ao Senhor de mãos vazias. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, diante daquele que não poupou nada, mas se entregou por inteiro para nos salvar, para nos dar a nova vida. Nós precisamos ofertar alguma coisa. Você lembra que quando Jesus Cristo nasceu, os magos do Oriente chegaram até ele para adorar a ele, levaram o que para ele? Levaram presentes, ofertaram ouro, incenso e mirra, mostrando para nós que nós precisamos adorar ao Senhor também com aquilo que ele já deu para a gente, né? Davi disse que não daria algo que não lhe custasse nada. Davi foi levantar um altar ao Senhor para sacrificar ao Senhor lá no campo de Araúna. E Araúna viu o rei Davi, então falou assim, não, rei, pode ficar com tudo aqui, ó. Eu dou o campo para o Senhor, dou os bois, dou o material para a lenha, tudo que o Senhor precisa eu oferto para o Senhor. Davi falou, não, eu vou comprar, eu vou pagar o preço do seu campo, um preço justo, porque eu não vou oferecer ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Olha que coisa linda. Então Deus espera de nós que nós entreguemos algo que sim, vai custar alguma coisa para nós, porque para Deus custou tudo, gente. Para nós, ele pede uma parte, mas essa parte mostra se o nosso coração está nas coisas terrenas ou se está em Deus. Então, é isso que Deus quer olhar na sua vida também, tá legal? Vamos lá, tem mais. Contribuição para o reino. Contribuir é um ato de gratidão e de lembrança de que tudo vem de Deus e pertence a Ele. Sabe, tem muita gente que acha que não, o dinheiro é meu, o salário é meu, foi eu que trabalhei. Não, quem é que te deu a saúde? Quem te deu a sabedoria? Quem te deu o vigor? Quem botou você onde você está hoje? Foi Deus. Tudo que temos, que somos, é dele. Olha, a ingratidão é uma característica dos ímpios. O que é o ímpio? Aquela pessoa que não quer saber de Deus, que está longe de Deus. Quem se entregou a Cristo sabe que tudo é do Senhor. Tudo é dele. Olha a oração de Davi, que coisa linda. Lá em 2 Crônicas 29:14, está aí para você, ó. Davi diz assim, olha, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Davi falando com Deus. Quem somos nós para te dar alguma coisa, né? Tudo que temos vem de ti, disse Davi, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Ou seja, eu estou devolvendo para o Senhor aquilo que já é teu. O Senhor deixou para a gente administrar e pede para a gente devolver uma parte para saber se o nosso coração está nas coisas terrenas ou se está no Senhor. Olha que coisa interessante, gente. Olha que consciência que Davi demonstra e essa consciência que nós precisamos ter. Tudo que temos vem do Senhor. Quero apresentar para vocês aqui, olha que coisa linda isso aqui, gente. Ó, tá vendo aqui? Essa aqui é um pouco da evolução da nossa igreja, a partir dos dízimos, das ofertas, da sua contribuição para o crescimento do reino. Falamos aqui das nossas responsabilidades para com o reino, está aí. Essa foto aqui, ó, foi em 2011. Esse aqui sou eu, gente, ó. Já tinha celular naquela época, tá vendo? Estou eu aqui, ó. Olha a igreja como é que era, ó, uma casinha pequenininha aqui, e a gente estava construindo aqui um muro da igreja. Muro da igreja, contribuição dos irmãos, levantamos um muro. Aí aqui, ó, essa parte que você está vendo aqui, é a parte onde, na pandemia, em 2020, através das contribuições, nós conseguimos, graças a Deus, construir aquele galpão lá, para mais de 300 pessoas. Já foi ampliado, teve várias melhorias, olha o que Deus está fazendo, olha como é que está a nossa igreja hoje e continua crescendo para a glória do Senhor, devido às contribuições, porque é um dever nosso, é uma mostra para nós, se nós nascemos de novo, nós fazemos parte de uma família da fé,
e nós queremos alcançar o mundo, queremos alcançar outras pessoas, alcançar contribuindo através da contribuição com o reino de Deus. Vamos lá, estamos fechando, gente, estamos acabando, mas dizer para você aqui que contribuir é um ato de participação estratégica no reino de Deus. Deus promete aumentar a abundância daqueles que ofertam a Ele, com o objetivo de aumentar também a generosa participação na sua obra. Você já deve estar com o ouvido doendo, tanto ouviu falar isso, né? Mas eu vou dizer para você mais uma vez, é o que a Bíblia diz para a gente aqui. Deus dá para a gente. Primeiro, porque Ele olha o nosso coração, se o nosso coração é um coração generoso, para que a gente possa o quê? Não reter, mas contribuir com outras pessoas, com outras causas e principalmente com o avanço do reino deles. Porque o avanço do reino de Deus quer dizer transformação de vidas, transformação de famílias, transformação de história, gente. É algo extraordinário que Deus faz. E a Bíblia diz para a gente em 2 Coríntios 9, versículo 8, 10 e 11. Olha que Paulo diz: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Graça é um favor que a gente não merece, mas Ele dá para a gente. Para quê? Para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Tá vendo só, gente? Quero destacar para vocês aqui algo extraordinário. Olha o que diz o versículo 8 e o versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia. Olha, Deus supre a semente apenas para aqueles que semeiam. Quem recebe a semente e retém ela, Deus não dá mais. Mas aquele que recebe a semente e semeia na vida das pessoas, semeia no reino de Deus, semeia através do pagamento dos seus impostos, das suas responsabilidades, não vai ficar de mão vazia nunca, querido. Deus vai te dar mais semente, porque Ele vê que você está usando bem, com responsabilidade, aquilo que Ele coloca nas suas mãos. Glória a Deus por isso, que maravilha, louvado seja o Senhor por isso. Olha, quero terminar essa aula com esse pequeno texto de Robert Morris, que escreveu o livro Uma Vida Abençoada. Ele diz o seguinte: olha, o céu está sendo povoado e o inferno saqueado devido às nossas ofertas. Olha como as nossas ofertas, elas não são materiais, mas são espirituais. Por isso, considero o ato espiritual de dar tão importante. Quando eu dou, pessoas são salvas. Deus tira o que pertencia a Mamon. Mamon, se você não sabe, é o nome que Jesus Cristo deu como se fosse um Deus, quer dizer riquezas, bens, né? Dinheiro. Então, Mamon quer dizer riquezas, bens, dinheiro, que as pessoas adoram, né? As pessoas literalmente topam tudo por dinheiro, fazem tudo pelo dinheiro, roubam por ele, matam por ele, vivem por ele, adoram a ele. Então Jesus fala assim, olha, Deus tira o que pertencia a Mamon, o autor diz assim, e o redime quando eu entrego a ele as primícias. Não é só a primeira parte, mas é a melhor parte. Ao dar ofertas, ele, no caso, Deus as transforma em riquezas verdadeiras. Deus transforma esse dinheiro em pessoas salvas. Olha que maravilha. Tudo que você contribui para o reino de Deus, ele retorna através de pessoas novas a serem alcançadas. Eu sempre digo aqui na igreja que hoje nós temos aquele prédio bonito que você viu ali, as salas, tudo que tem aqui é porque pessoas tiveram essa contribuição visionária, dando lá na frente o que resultaria a sua contribuição. Então, sempre quando você der alguma coisa, contribuir com alguém, alguma causa, olhe lá na frente o que isso vai se transformar. No reino de Deus, se transforma em pessoas alcançadas, pessoas salvas. Fechando para você aqui, ó, uma dica.
o ensino dos judeus aos seus filhos. Sabe como é que o judeu ensinava o seu filho na contribuição? Olha, 10% do que o judeu arrecadava, ele entregava através dos dízimos. Então, ele doava 10%, entregava ao Senhor por meio dos dízimos. 10% ficava entre ofertas e ajudas para as outras pessoas. Ele ofertava no reino de Deus e também ajudava 10% do que ele arrecadava, de tudo que ele arrecadava, ele separava para ajudar as pessoas. 10% também ele separava para fazer uma reserva de emergência, uma economia, tá vendo? Então o judeu, 10% ele entregava para o Senhor, outros 10% entregava para o Senhor também, através das ofertas e da ajuda para as pessoas, 10% de economia do seu salário para reservas de emergência, 20% ele usava dos seus recursos como investimento. Então você imagina, a pessoa recebe R$1.000, R$200 ela investia em alguma coisa. É a última aula nossa, se preparem. E, por último, apenas 50% do que ele recebe, ele gastava. Então, 50% ele gastava, 20% investia, 10% reserva, 10% ajudas e ofertas e 10% dízimo. Como é que você faz essa separação através do salário que Deus deu para você? Você tem esse controle ou você não tem o controle? Então, aprenda aí com os judeus. Você já viu o judeu pobre? Eu nunca vi, né? Então, esse ensino, esses princípios, gente, ele extrapola as nacionalidades, servem para nós também hoje. Tá legal? Então, na próxima semana, próxima aula, melhor dizendo, a gente vai aprender aqui sobre a generosidade e suas bênçãos. Se prepara. Você viu aqui as responsabilidades do cristão em relação às suas contribuições com o governo, com os seus progenitores, com o reino de Deus. Você vai ver agora as bênçãos, o que isso vai trazer na sua vida. Na próxima aula a gente se vê aqui. Compartilha essa aula aí com o maior número possível de pessoas. Se você não assistiu às outras aulas, entra no YouTube da nossa igreja, se inscreva lá e compartilha para abençoar famílias, abençoar vidas. Tá bom? Te vejo na próxima aula. Deus te abençoe.